Fala, Hackintoshers, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Vim aqui tentar responder uma pergunta que sempre tem ali nos meus comentários, de vez em quando aparece essa pergunta, né? Muita gente, pessoal, tem a necessidade de rodar uma versão de macOS antiga, né? Ali tem gente que precisa rodar um Mavericks, esses dias apareceu uma pessoa que necessita rodar um El Capitan, às vezes o pessoal precisa rodar o Sierra, precisa rodar o Mojave, às vezes não sabe se o hardware atual dele tem compatibilidade. Às vezes a pessoa compra um computador novinho, que acontece em muitos dos casos, mas ele precisa instalar o Mojave. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa compra um Lenovo E145 de 10ª geração, notebook completamente compatível aí com o Hackintosh, vocês sabem, e muitas perguntas eu já tive. Matheus, consigo instalar o Mojave? Consigo instalar o Sierra? Consigo instalar o Rei Sierra nessa máquina? Por quê? As pessoas têm necessidades especiais. Enquanto a gente está querendo ir pro Ventura, muita gente ainda precisa de um software específico que tá lá no passado. E é isso aqui que eu vim mostrar para vocês. Eu vou mostrar um guia, eu vou mostrar assim bem por cima, né, como a gente olhar o nosso hardware e saber se ele é compatível ou não com uma versão antiga de macOS. E aproveitando que eu tô com uma máquina de um inscrito aqui, que vocês já viram vários stories que eu fiz dessa máquina, né, que é a Z490, que ela tem uma placa de vídeo, uma RX 560, né, eu já fiz alguns stories, outros stories eu até tirei RX 560, coloquei uma 6600 XT que tava aqui, para dar uma melhoradinha na máquina, para dar uma melhoradinha no conteúdo, mas a máquina final mesmo, ela tava instalada no Monterey e o dono falou assim para mim, pô, Matheus, eu preciso do Mojave. Aí eu fui tentar instalar o Mojave, em teoria não é compatível com a 10ª geração com os processadores e tem que fazer um fake ID de processador. E é isso aqui que eu vim mostrar no final para vocês. Vocês vão sair desse vídeo sabendo como fazer um fake ID de processador para você poder instalar uma versão antiga de macOS aí no seu Hackintosh novo. Todos os casos, só o fake ID basta? Não, pessoal, tem outros itens que é importante a gente saber, como se a CPU é compatível, como se a GPU é compatível. Então assim, tendo GPU compatível e CPU compatível, a gente consegue instalar o sistema operacional antigo, mas, né, pode ter outros problemas, né? Pode ser que uma placa de rede não funciona, placa Wi-Fi não funciona, o áudio não funciona, mas muitas vezes, pessoal, para a necessidade das pessoas, elas acabam, colocam um adaptador, um dongle, alguma coisa que aí o que é importante para ela é o sistema. Tendo o sistema funcionando é o importante. E é isso que eu vim mostrar para vocês. Assim, vamos analisar o meu cenário aqui dessa máquina, vamos ver o que foi necessário para pegar essa máquina que estava rodando Monterey e instalar o Mojave nela. Vamos fazer o fake, vou mostrar para vocês como fazer o fake e a teoria aplicada aqui é válida para qualquer outro sistema. Eu vou dar a teoria para vocês e aí vocês apliquem aí no caso de vocês, façam um teste aí no de vocês, tentem instalar uma versão antiga de sistema. O importante é a teoria aqui, a gente vai olhar lá no guia do OpenCore, vai ver onde olhar, todo item a item que a gente tem que conferir para saber se aquela versão que a gente precisa do macOS é compatível com o nosso hardware atual. Bom, pessoal, já enrolei demais aí, é só aproveitar, né? Como eu estou montando essa máquina do inscrito aqui, é sempre uma parceria que eu faço. Às vezes eu monto, às vezes eu instalo mesmo, às vezes é o próprio Cristiano que faz a instalação. Se você quiser também trazer sua máquina para a gente montar, para fazer conteúdo para o canal, é só me mandar mensagem que eu estou sempre fazendo isso aqui. Vocês já viram outras máquinas que eu montei e já está aqui no canal. Se você quer que eu monte a sua máquina também, é só me mandar mensagem que a gente combina. Se você for aqui de São Paulo, realmente fica muito fácil. E muita gente de São Paulo já mandou máquina aqui, trouxe aqui, eu fiz conteúdo e montei. E ou fiz vídeo ou não fiz vídeo. Aí depende muito da pessoa, se quer ou não que mostre aqui no canal. É isso aí, pessoal. Continue com o vídeo e aproveite. Se inscreve aí no canal, deixa um like, porque esse conteúdo tá muito bacana. Peguem ali uma pipoquinha, uma coisa que é um conteúdo longo, mas vocês vão gostar bastante da teoria que vai ser mostrada aqui nesse vídeo. É isso aí, pessoal. Continue aí. Bom, pessoal, montei um guiazinho aqui, como sempre eu faço, vai estar na descrição do vídeo, né? Pra gente entender melhor essa situação e quando alguém tiver essa necessidade, vai ser aqui o vídeo que eu vou indicar para a pessoa consultar. Bom, antes de mais nada, né, pra gente saber se um sistema antigo roda no nosso macOS ou não, a gente precisa saber qual é o hardware que a gente está utilizando no momento. Então o hardware da máquina do inscrito que está aqui, que ele trouxe para mim, é uma placa-mãe Z490 Gaming X, vocês já viram conteúdo sobre ela aí. A eGPU, que é a dele mesmo, é uma RX 560. A iGPU que a gente tem, né, que é a iGPU do processador, é o HD 630. O processador que a gente tem é o i9 10900, né, e a geração dele é Comet Lake. Então isso é o básico que vocês precisam saber, que é o próprio hardware de vocês. O SMBIOS atual, né, que é o recomendado para i9 de 10ª geração, é o iMac 20,2. Então o Wi-Fi dele está configurada perfeita dessa maneira, tá rodando 100% Monterey, funcionando perfeito sobre essas condições, beleza? E o sistema atual que tá é o Monterey.
Mas ele virou para mim e falou assim, pô, Matheus, quero Mojave. Aí eu peguei qual que é a última versão do Mojave. É a 10.14.6. Pode ser essa 10.14.6? Ele falou, Matheus, beleza, pode ser qualquer versão do Mojave. Eu falei, é melhor que seja a última. Então descobrimos qual que é a última versão do Mojave. 10.14.6. Só que agora eu preciso ver o que é compatível na máquina com o Mojave. Então a gente precisa ver se a minha eGPU é compatível com o Mojave, se a minha iGPU é compatível, se o meu processador é compatível com o Mojave e se o meu SMBIOS é compatível ou não. Até coloquei novo SMBIOS aqui porque a gente já vai descobrir qual SMBIOS a gente vai trocar. E é importante, nesse caso, a gente vai trocar o SMBIOS e o SMBIOS vai funcionar tanto para o Monterey Ray e tanto para o Mojave. Mas poderia ter casos que não seria compatível. A gente usa aquele flag, é o No Compact Check, que ele vai ignorar o SMBIOS, ele vai rodar de qualquer maneira, mas o fake do processador a gente tem que fazer. E é isso que a gente vai descobrir aí ao longo desse vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é se as nossas GPUs são compatíveis. Então, para saber se a GPU é compatível, a gente vai no guia de GPU, beleza? Vou abrir o guia de GPU e já volto aqui para vocês. Bom, pessoal, abri aqui o guia de GPU e primeiro a gente vai ver se a RX 560 é compatível com o Mojave. Tem um link aí do guia para vocês, é só abrir aqui o guia, ele abre aqui na parte de introdução, né? Só vir aqui, no meu caso eu vou ver se ela é AMD, então vou procurar aqui RX 560. Ela tá aqui, ó, na Polaris 10 e Polaris 20 Series, né? A gente tá aqui, ó, RX 560 compatível com o Hackintosh, beleza, a gente já sabe. Mas qual que é a versão inicial que ela tem suporte? Olha, a versão inicial que dá suporte para o RX 560 é o Sierra, e ela é suportada até a última versão, agora que a gente sabe o Monterey também vai ser suportado no Ventura. O Mojave tá entre Sierra e Monterey? A gente sabe que tá, então beleza. Então a minha RX 560 é compatível com o Mojave, então a gente vai colocar aqui, ó, eGPU compatível? Sim, beleza. 560 compatível com o Mojave. Bom, pessoal, como a gente também tem a iGPU aqui, pode ser que seu processador era F, você não precisaria estar vendo aqui, né, já viu que já estava ok para você usar o Mojave, pelo menos com a sua RX 560 ou a sua placa que você tem aí. Mas tem uma iGPU aqui também. Vamos olhar se a iGPU é compatível com o Mojave. Então vamos lá, eu entrei aqui no guia de placas, peguei Intel e vamos achar aqui o HD 630. O HD 630, meio que a Intel foi empurrando essa versão de placa, então ela é muito parecida entre algumas gerações. Então entre Kaby Lake, Refresh, Coffee Lake, Comet Lake, a gente usa, teoricamente é a mesma placa, né? Às vezes pode mudar o ID ou não, mas é a mesma coisa. Então, elas são suportadas a partir do High Sierra. Então quer dizer que se ela é suportada a partir do High Sierra e a última versão é o Monterey, né, que a gente já estava usando ela no Monterey, quer dizer que ela também é suportada no Mojave. Então aqui nesse caso, eu consigo já, do jeito que configurada como iMac mesmo, eu consigo usar as duas placas ao mesmo tempo, né? Então aqui, a minha iGPU também é compatível, por quê? Aqui ó, encontrei ela aqui, o HD 630, é da minha geração, Comet Lake, e ela é suportada a partir do Sierra. Por exemplo, pessoal, ele está querendo rodar o Mojave. Mas, por exemplo, se ele quisesse rodar o Sierra, que é o HD 630, não é compatível, mas a RX 560 é compatível. Eu teria que colocar o atributo desativando a iGPU, falando, ó, não tem iGPU nesse computador, só vai rodar o Mojave com a RX 560. Mas nesse caso aqui a gente consegue ainda continuar com SMBIOS de iMac. Então a gente já viu aqui que a eGPU é compatível e que a iGPU é compatível. Então é isso que vocês têm que ver. A primeira coisa é analisar se as GPUs são compatíveis com o sistema que você quer ir. Bom, pessoal, agora que a gente descobriu que as nossas GPUs são compatíveis aí com o Mojave, a gente precisa saber se a nossa SMBIOS barra o processador que a gente está usando, porque isso está sempre uma coisa ligada à outra, ela é compatível aí com o Mojave. Bom, nesse caso a gente sabe que a gente está usando o iMac 20,2. Nesse outro guia aqui, que é como escolher a SMBIOS, a gente vai dar uma olhadinha se essa SMBIOS é compatível aí com o Mojave.
Bom, essa SMBIOS é de iMac, então no caso de vocês poderia ser iMac Pro, aí vai depender muito do caso de vocês. Vou abrir aqui iMac e vou achar a minha SMBIOS aqui, iMac 20,2. Ele fala aqui para mim, ó, Matheus, o iMac 20,2 ele começou a ter suporte a partir do 10.15.6. 10.15 é Catalina, na versão 6 ainda, foi um upgrade, né? Serve pra mim? Não serve, porque o Mojave é 10.14. Mas eu tô vendo aqui, ó, essa SMBIOS aqui de iMac 19,1 e 19,2, ela dá suporte pro Mojave. Então assim, no caso aqui que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que descer uma SMBIOS. Por quê? E ainda essa SMBIOS nova, ela também é compatível com o Monterey. Então, com uma única EFI, eu vou conseguir entrar tanto no Mojave quanto no Monterey. Então aqui eu já não vou usar iMac 20,2, porque é para o i9, e vou usar iMac 19,1, beleza? Então a gente vai fazer aqui, ó. O novo SMBIOS é iMac 19,1. Mas o Mojave não conhece, né, que a gente consegue ver aqui, ó, não conhece os processadores Comet Lake. Como que eu sei? Pô, Matheus, como você sabe que não conhece Comet Lake? Porque aqui mesmo tá falando, ó, os Comet Lake só foram introduzidos a partir do 10.15.6. Aqui eu acabei não mostrando para vocês o que é o título da coluna. Aqui é quando começou o suporte e a última versão que deu suporte. Então, quando começou o suporte por Comet Lake? Aqui a gente já consegue ver, ó. O suporte por Comet Lake começou a partir do 10.15.6. Então, assim, o Catalina, a partir do 10.15.6, reconhece os processadores Comet Lake. O Mojave não conhece. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que alterar a nossa EFI para emular um processador mais antigo. Qual processador eu tenho que emular nesse caso? Como eu vou instalar o 10.14.6, o 10.14.6, né, ele conhece Coffee Lake. Então eu tenho que falar pro OpenCore, falar assim, ó, OpenCore, a hora que você estiver dando boot, mascara esse processador e simula o processador ser um processador Coffee Lake. Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou pegar aqui e vou falar que meu processador vai ter que ser um Coffee Lake. Então eu vou falar assim, o processador é compatível? Não. Vou falar assim, tem que ser Coffee Lake. Beleza? Então, simples assim. Já descobrimos que para a gente rodar um Mojave nesse processador, a gente tem que fazer um Fake ID de processador. Pegar esse processador que é um Comet Lake e transformá-lo num Coffee Lake. E é isso aí que eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu vou mostrar um outro guia aqui do OpenCore que tem todos os IDs de processadores para a gente usar, beleza? Então vou mostrar aí para você. Tem esse outro guia aqui também, então os 3 guias que a gente mostrou, estão todos na descrição, que aqui ele mostra as limitações de hardware. Eu vou aqui em CPU e vou aqui, ó, Intel CPU Support Chart. Então aqui ele fala o código de processador que a gente tem que simular de cada geração. Vamos lá. O nosso processador é um Comet Lake, então esse seria o código dele. Olha aqui que é legal. Quando eu uso um processador de 11ª geração, que é um Rocket Lake, ele fala, ó, requer CPU ID de Comet Lake. Então ele está falando, se eu estiver rodando um 11ª geração, deixa eu até trazer para o lado aqui, se eu estiver rodando 11ª geração, eu tenho que ter um Fake ID de 10ª geração. Mas no meu caso, eu estou rodando um 10ª geração. Eu tenho que ter um Fake ID de Coffee Lake. Então eu preciso desse ID aqui. Aqui ele tem 2 séries de processadores, então aqui esse é para qual é processador aqueles de baixa energia, então esse aqui vai ser para notebooks. Esse aqui, quando é H, high-end, são os processadores normais, que são os processadores de desktop. Então a gente vai usar esse código aqui para a gente fazer o Fake ID. Aí, assim, Matheus, preciso baixar mais. Então, assim, se eu preciso baixar, assim, a minha versão, se a última versão que dá suporte é o Skylake, aqui estão os códigos. Se a última versão que dá suporte é o Ivy Bridge, aqui estão os códigos. Lembrando, quando a gente for pôr esse código lá, eu vou mostrar para vocês uma maneira muito simples de pôr. Esse código a gente coloca invertido, né? Aquela questão, é do fim para o começo, né?
esse código, na hora que a gente vai colocar na EFI, ele é invertido. A gente vai colocar EA0608. Né? Vocês lembram dessa questão? Muitos dos IDs na nossa EFI a gente sempre coloca invertido. A gente pega os pares do final e coloca no começo. É isso que a gente vai fazer. Mas eu vou mostrar um templatezinho para vocês que é muito simples da gente fazer esse fake ID. Então, entenderam? A gente tem que fazer um fake ID para Coffee Lake. Vou pegar aqui, até já vou recortar esse número aqui, que a gente tem que fazer o nosso fake ID e eu vou mostrar para vocês aonde é. Bom, pessoal, abri aqui o manual do OpenCore, acabei de baixar o release 082 desse mês. Vim aqui abrir a parte de configuration dele, onde ele dá um exemplo de todas as propriedades. Tem uma propriedade que a gente consegue emular um processador diferente. O que a gente faz? A hora que vem aquele ID ali para o macOS, ele vai pegar aquele ID do seu processador atual e vai trocar por outro. Pessoal, não é necessariamente o Fake ID, é por fazer uma instalação antiga. Né? Às vezes o processador atual ele não tem um ID que o macOS conhece. Por exemplo, processadores de 11ª geração, não saiu o macOS conhecendo processadores de 11ª geração. Então a gente tem que fazer um Fake ID com processadores de 10ª. Existem novos processadores que saíram de 10ª geração que o macOS não tem aqueles ID dentro dele. Então a gente, mesmo o processador sendo de 10ª geração, um exemplo é alguns 10210U, a gente tem que fazer Fake ID deles também. Então, assim, não necessariamente é para voltar à geração. Às vezes, na geração atual, para instalar o Monterey, a gente tem que fazer um Fake ID. E aqui ele dá alguns exemplos aqui na própria documentação. O campo que a gente vai mudar é esse daqui, ó, CPU. É meio estranho esse nome desse campo. É CPU 1D1 data. Não sei como fala isso, mas esse é o campo aqui. E ele é o campo que é responsável por fazer a emulação dos processadores. E aqui ele dá um exemplo, deixa eu ver se eu consigo aumentar esse zoom aqui, ó. Né? Ele fala aqui, você lembra que eu falei para vocês, os códigos são invertidos. Então, por exemplo, ele fala aqui, para Hensel do tipo E, eu tenho que transformá-lo em Hensel. Aqui, em Brodel, E tem que ser Brodel. Então, assim, ele já recomenda alguns Fake IDs para processadores, por exemplo, Under Lake, eu vou fazer um fake para Comet Lake, Rocket Lake, também vou fazer um fake para Comet Lake. Mas no nosso caso, ó, por exemplo aqui, ó, Comet Lake U62, eu tenho que fazer um Fake ID para Comet Lake U42. Mas no nosso caso, eu tenho que pegar de Comet Lake e voltar para Coffee Lake. Então ele não está dando um exemplo aqui, mas eu tenho que fazer a volta. Aquilo que eu falei para vocês é sempre invertido. Aqui ele dá o exemplo, a gente tem que preencher esses dois campos. O de baixo já ele preenche automaticamente para a gente, mas o que é importante é de cima. Lembre que eu falei para vocês, o ID que a gente tem lá naquela página, que é o ID que eu vou colocar, ele começa invertido. Então aqui ó, é C3 vem para frente, 06, 06, 03, o resto tudo completo com 0, entendeu, pessoal? É só fazer essa inversão na hora de colocar, e aí vocês vão colocar o ID, pode ser o ID que estava naquela outra página que eu mostrei para vocês que vocês precisam, mas eu estou dando uns exemplos aqui, ó. Ele não tem nenhum exemplo aqui de Coffee Lake, mas onde eu vou fazer, é muito fácil fazer o ajuste, eu vou mostrar aí para vocês. Agora a gente tem que fazer o que nessa EFI? Pegar a EFI lá da Z490, que está configurada bonitinha para o Monterey, e vamos fazer o Fake ID do CPU dela e vamos mudar o SMBIOS para a gente poder fazer o multi lá no Mojave. É isso aí, pessoal. Vamos aí, continua com o vídeo. Bom, pessoal, vamos alterar a EFI aqui. Tô com a EFI, ó, EFI Z490, deixei aqui nessa pastinha. Vamos usar nosso melhor editor de EFI que existe, na minha opinião, a ferramenta mais produtiva quando a gente fala em edição de EFI. Vocês vão ver que é muito simples fazer o que a gente está fazendo aqui direto do OC Auxiliar Tools, beleza? Vamos abrir o OC Auxiliar Tools. Bom, abri aqui o OC Auxiliar Tools, ele foi para outra tela. Vamos abrir o nosso config da EFI. Tá aqui aberta a nossa EFI bonitinha, EFI que funciona 100% da Z490, né? Essa EFI foi feita pelo Cristiano, nesse caso em especial, foi pedido para que ele fizesse a EFI. Tá bom, ele fez a EFI para essa máquina. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente já viu que a nossa SMBIOS não é adequada para rodar o Mojave, então a gente vai mudar a nossa SMBIOS, a primeira coisa. Então eu vou vir aqui em Platform Info, SMBIOS estava iMac 20,2, vou alterar para iMac 19,1, vou dar Generate aqui no serial, pronto.
SMBIOS alterado, serial gerado muito rápido, por isso que essa é a melhor ferramenta para edição de EFI que existe. Serial novo, só clicando aqui no botão, salvamos. Bom, mas a gente tem que fazer o fake do processador. Eu até anotei o código aqui que a gente tem que pôr, é o EA0609. Bom, beleza. Mas o OC Auxiliar Tools nos auxilia nisso, né? A gente vai vir aqui em Kernel Emulate. Aí tá vendo aqui, são esses dois campos que a gente tem que alterar. Uma dica que eu dou, primeira coisa, vamos ver se já tem aqui uma pré-seleção feita do próprio OC Auxiliar Tools. Ele já tem algumas. E ele já tem aqui no nosso caso, Emulate Coffee Lake. Então, vou clicar aqui. Qual que era o código que a gente precisava pôr? Era EA, aqui ó, dá pra gente ver. EA06060909. Caso de vocês sejam diferentes, escolham qualquer um do template aqui e só alterem os primeiros números. Save. Só, pessoal, um adendo aqui muito importante. Toda vez que a gente muda SMBIOS, a gente tem que refazer o nosso mapeamento de USB. Teria diversas possibilidades aqui. Nesse caso, eu não estou com USB mapeados. Vocês conseguem ver aqui, não tem mapeamento de USB, não foi gerado a cache, nem pelo USB Map, nem pelo Hacking Tool. Então, assim, não foi gerado. Nesse caso aqui, eu estou com as duas caches de USB. USB Inject All e a XHCI Unsupported. Se vocês mudaram, e tem mapeamento, voltem as caches aqui de USB normal para dar boot, para fazer a instalação do sistema aí que vocês querem, porque pode ser que dê algum problema não tendo a cache correta aí das USBs. Então, assim, é um detalhe super importante. Tem aquela Kirk aqui, XHCI Port Limit. A gente sabe que a partir do Big Sur 11.3 dá muito problema as compatibilidades de USB, principalmente nessa Z490. O legal é sempre fazer o mapeamento ali no Big Sur 11.2, ou nesse caso, como a gente vai usar no Mojave. O Mojave, quando a gente faz o mapeamento pelo USB Map, a gente gera uma cache legacy. Então, assim, a gente vai ter que fazer aquela EFI meio híbrida, né? Então, assim, eu vou gerar uma cache de mapeamento de USB pro Mojave e uma cache de mapeamento USB pro Monterey. Pessoal, tá vendo? Ter dois sistemas não é simples, é bem complicado, mas esse não vai ser o foco aqui do vídeo, só estou dando esse adendo, isso para vocês, que é muito importante saber que mudou SMBIOS, vai dar problema nos USBs. Instalou versão antiga, o mapeamento, dependendo da versão que a gente instalou, tem que ser legacy. A partir do Catalina, ok. Catalina, Big Sur e Monterey é o mesmo mapeamento, mas para baixo dessa versão, o mapeamento tem que ser em legacy, pode ser que um não vai funcionar com o outro, então aí vai ter que ser bastante testes sobre o mapeamento. Bom, pessoal, vou deixar um bônus que eu esqueci, voltei aqui para fazer aquele ajuste no vídeo, né? Bom, o que eu falei para vocês, né? A Intel UHD 630 ela é suportada desde o High Sierra até a versão atual, só que ela passou por alguns processadores. Alguns processadores têm o UHD 630, que são processadores como Kaby Lake Refresh, Coffee Lake Refresh, que eles não colocaram o nome aqui, e os Comet Lake, todos têm o UHD 630. O UHD 630 é igual para todos, os IDs dela são diferentes por geração. Aqui a gente até consegue, aqui a gente não consegue ver muito detalhe, esse é o guia aqui de GPUs, né? Então, a gente tem que fazer alguns ajustes a mais. Então a gente vai fazer dois ajustes na EFI para que a hora que entre lá no Mojave, a aceleração gráfica esteja completamente suportada, né? Porque assim, se a gente só fizesse o fake do CPU, a aceleração gráfica não iria funcionar. A gente precisa fazer esse fake também da Intel aqui, só para a gente complementar e ficar 100% lá o nosso Hackintosh rodando o Mojave, né? Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa fazer dois ajustes na nossa EFI. O primeiro ajuste a gente vai mudar o ID Platform da placa UHD 630, né? No meu caso aqui, eu estou usando placa de vídeo externa mais a interna. Então vamos aqui no guia de instalação, né? Eu vim aqui em Coffee Lake porque eu tenho que descer, então eu vou colocar aqui a minha UHD 630 agora, ela não é mais de 10ª geração. Vou colocar todas as informações de 9ª geração nela, né? Então a primeira coisa que eu tenho que mudar é o ID Platform ID. Caso você esteja usando o vídeo integrado, né? Você já estava configurado lá seu 10ª geração certinho, você tem que voltar para esse ID aqui. Mas no meu caso eu vou pegar esse aqui, é o ID que ela quando ela é usada para computação gráfica, né? Que é usada
quando a GPU é somente para computação gráfica, né? Tarefas aí de GPU, beleza? Então vou pegar esse ID aqui e vou colocar na minha EFI. Já tinha deixado ela aberta aqui, vim em Device Properties, sempre esse ID aqui, que é o 0x PCI 0x200, é sempre da iGPU. Vou mudar aqui o ID Platform ID, tá vendo? Ele tá diferente agora, ó, mudou ali, o finalzinho dele mudou, beleza? Coloquei o do Coffee Lake. Mas, caso de vocês não tenham a linha, é obrigatório colocar uma linha do Device ID, beleza? A gente tem que colocar um Device ID de 9ª geração. Esse Device ID é de 10ª geração. Pô, Matheus, como você sabe que é de 10ª geração? Tem um outro guia aqui, que é o guia da Whatever's Greens de patches para o HD 630, para as placas Intel, né? Aqui que mostra como fazer funcionar vídeo integrado, aqui tem todos os IDs. Se a gente olhar aqui, meu ID é C59B. Lembra, eles sempre são colocados invertidos aqui. Então seria 9BC5. Aqui, ó, Comet Lake, essa é onde ele está abreviado aqui, ó, o HD Graphic 610 a 665, Coffee Lake e Comet Lake Processors. Se a gente vem aqui, ó, 9BC5, C5 9B, beleza, bateu, tá com o ID de Comet Lake, então tava certinho como para ele ser um Comet Lake, mas o Mojave não conhece os processadores Comet Lake, então eu tenho que descer uma geração. Aqui são os IDs para Coffee Lake, CFL, aqui tá, pessoal, tá abreviado, né? Aqui um pouquinho para baixo ele dá uma dica, ó. Se você está usando processador de nova geração, que é Comet Lake Refresh, você precisa fazer um Fake ID, aqui, ó, Fake ID, Fake Device. Coloque 923E. Opa, beleza. E isso aqui começou a partir do Mojave 10.14.4. Beleza, a gente vai colocar um Mojave mais novo do que esse. Então a gente pega esse ID aqui, ó, que é o 923E, que ele é aqui, ó, de Coffee Lake, aqui, ó, 923E, e vamos mudar aqui, ó. Beleza? Caso não tenha essa linha aqui no de vocês, é obrigatório pôr, porque assim a gente está fazendo um fake. Estou falando para que o ID agora dessa placa não vai ser mais o ID, aquele que estava antes, vai ser esse ID aqui. É só a gente salvar e entrar lá no Mojave. Agora vamos entrar realmente no Mojave, vamos ver se funcionou 100% aceleração gráfica, se ele deu boot no Mojave, se funcionou tudo certinho lá no Mojave. Beleza, pessoal? É isso aí, continue com o vídeo. Bom, pessoal, tô aqui na BIOS da Z490 Gaming X, né, que vocês conseguem ver, tá rodando o processador que é o i9 de engenharia, ali o 3.3 GHz, tá rodando aqui numa frequência de 4.5, então vamos ver se a gente vai conseguir dar boot no Mojave, depois de a gente ter feito todos os ajustes na EFI. O Mojave já estava instalado aqui, mas vamos dar aquele boot, né? Vamos lá, vamos dar boot aqui pelo pendrive, vou dar a partir aqui da BIOS, né? E a gente já vai entrar lá no Mojave, ó. Bom, tô usando minha placa de captura que é um pouco ruim, porque essa placa de vídeo acaba dando proteção com a minha placa de captura melhor, então a imagem não tá tão legal aí pra vocês. Mas vamos lá. Entrei aqui no Mojave, né? A partição teste que eu instalei primeiro, antes de tudo. Vamos lá. Estamos no Mojave? Sim, estamos no Mojave 10.14.6, foi aquela versão que eu falei para vocês. Ó, ele mexeu aqui no SMBIOS, né? Virou do 19, né? Porque o iMac 20,2 é 2020. Aqui reconheceu a memória, tudo certinho, RX 560. Vamos dar uma olhadinha no Hacking Tool para ver como ficou a nossa... como está a aceleração gráfica, né? Eu tinha feito um download aqui do Hacking Tool. Aceleração gráfica completamente suportada, então o ajuste que a gente fez da UHD 630 também funcionou. Vamos ver aqui, a gente tem as duas placas de vídeo rodando, né? Aqui a iGPU e a RX 560. Vamos fazer aquele teste que todo mundo gosta aí do Video Proc, vamos ver se a aceleração gráfica ficou ok aqui, né? Porque assim, a gente fez o ajuste da UHD 630 também para rodar ela aqui no Mojave. Já tinha rodado antes, mas vamos lá, só rodar aí para vocês, ó. Isso aí, pessoal. Mojave rodando perfeito numa máquina de 10ª geração. Poderia rodar o High Sierra aqui também? Poderia rodar o High Sierra nessa máquina. Poderia rodar o Sierra nessa máquina? Poderia rodar o Sierra desde que a gente desativasse a UHD 630, a gente teria que colocar um SMBIOS de iMac Pro, alguma coisa assim,
mas também daria para rodar o Sierra. Beleza, pessoal? É isso aí. Gostaram do vídeo? Continue com ele. Valeu! E aí, Hackintoshers, que acharam todos esses ajustes para a gente conseguir rodar uma versão anterior aí do macOS, né? A gente tendo uma Wi-Fi híbrida agora, né? Porque ela tá funcionando tanto para o Mojave, tanto para o Monterey, né? Vocês viram aí, eu acabei não mostrando o Monterey, mas ele tá funcionando perfeitamente também, aceleração gráfica, tudo tá reconhecido lá no Monterey, porque agora ele passou a achar que o nosso processador não é mais um de 10ª geração, ele é um processador de 9ª geração, e os processadores de 9ª geração têm suporte tanto lá no Mojave quanto no Monterey. Tá vendo, pessoal? São ajustes simples que a gente tem que fazer. Bom, pessoal, esse assunto aqui é muito profundo, né? Eu trouxe ele bem assim por cima, mostrando detalhes para vocês, para ter uma ideia. A hora que alguém tiver nessa necessidade, aqui tem bastante dicas, né, até para as pessoas saberem, né, como conferir se o processador, placa de vídeo dela é compatível com a versão que ela quer aí do macOS, né. Por isso que eu trouxe assim por cima lá as escolhas, né, mas né, tem muitos outros ajustes que a gente deveria fazer. Tem as casts podem ser diferentes, né? Por exemplo, se você tem um Wi-Fi nativo, tem aquela questão, as casts que funcionam no Monterey não são as mesmas casts do Wi-Fi que funcionam no Mojave, por exemplo, né? Se você tem aquele Wi-Fi Intel, as casts do Intel do Mojave é diferente do Monterey, aí você tem que fazer aquela questão da Wi-Fi híbrida, né? Que tem até aqui no canal, que você vai colocar uma cast que ela funciona para determinado sistema ou não. A gente já fez um teste aqui com um Mavericks, e ele não funciona um Wi-Fi nativo dos mais novos. Então, assim, vai depender muito da versão que você quer pôr e do seu hardware para ver se ainda os dispositivos em si vai funcionar. Pode ser que dê problema no áudio, pode ser que dê problema na placa de rede, pode ser que dê problema na placa Wi-Fi. Mas, assim, vai muito da necessidade. Se mesmo com algum probleminha assim você resolve, coloca um dongle ou alguma outra coisa que você consegue usar, isso que é importante, que você pelo menos conseguiu usar a versão aí do sistema que você quer. E aí, pessoal, já conheciam aí esses fake IDs aí, tanto de CPU, tanto de GPU, que vocês ficaram sabendo agora? Foi bastante informação aí nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você não era inscrito no canal e ficou até aqui, peço que se inscreva, dê um like nesse vídeo, compartilhe aí com todo mundo e ajude aí o nosso canal a tá crescendo mais e mais. É isso aí, pessoal, valeu e até o próximo vídeo.